Castro Alves, Antônio Frederico, nasceu em Muritiba, Bahia, em 14 de março de 1847, e faleceu em Salvador, Bahia, em 6 de julho de 1871. É o patrono da cadeira N7, por escolha do fundador Valentim Magalhães. Era filho do médico Antônio José Alves, mais tarde professor na Faculdade de Medicina de Salvador, e de Clélia Brasília da Silva Castro, falecida quando o poeta tinha 12 anos, e, por esta, neto de um dos grandes heróis da independência da Bahia. Por volta de 1853, ao mudar-se, com a família para a capital, estudou no Colégio de Abílio César Borges, futuro barão de Macaubas, onde foi colega de Rui Barbosa, demonstrando vocação apaixonada e precoce para a poesia. Mudou-se em 1862 para o Recife, onde concluiu os preparatórios e, depois de 2 vezes reprovado, matriculou-se finalmente na Faculdade de Direito em 1864. Cursou o primeiro ano em 1865, na mesma turma que Tobias Barreto. Logo integrado na vida literária, acadêmica e admirado, graças aos seus versos, cuidou mais deles, e dos amores, que dos estudos. Em 1866, perdeu o pai, pouco depois, iniciou apaixonada ligação amorosa com a atriz portuguesa Eugênia Câmara, 10 anos mais velha, que desempenhou importante papel em sua lírica, e em sua vida. Nessa época Castro Alves entrou numa fase de grande inspiração e tomou consciência do seu papel de poeta social. Escreveu o drama Gonzaga, e, em 1868, transferiu-se para o sul do país em companhia da amada, matriculando-se no 3º ano da Faculdade de Direito de São Paulo, na mesma turma de Rui Barbosa. No fim do ano o drama é representado com êxito enorme, mas o seu espírito se abate pela ruptura com Eugênia Câmara. Durante uma caçada, a descarga acidental de uma espingarda lhe feriu o pé esquerdo, que, sob ameaça de gangrena, foi, afinal, amputado no Rio, em meados de 1869. Sua saúde, que já se ressentira de hemopetises desde os 17 anos, quando escreveu Mocidade e Morte, cujo primeiro título original era O Tísico, ficou definitivamente comprometida. De volta à Bahia, passou grande parte do ano de 1870 em fazendas de parentes, à busca de melhoras para a tuberculose. Em novembro, saiu seu primeiro livro, Espumas Flutuantes, o único que chegou a publicar em vida, recebido muito favoravelmente pelos leitores. Daí por diante, apesar do declínio físico, produziu alguns dos seus mais belos versos, animado por um derradeiro amor, este platônico, pela cantora italiana Agnese Trinci-Morri. Faleceu em 1871, aos 24 anos, sem ter podido acabar a maior empresa a que se propusera, o poema Os Escravos, uma série de poesias em torno do tema da escravidão. Ainda em 1870, numa das fazendas em que repousava, havia completado A Cachoeira, de Paulo Afonso, que saiu em 1876, e que é parte do empreendimento, como se vê pelo esclarecimento do poeta, continuação do poema Os Escravos, sob título de Manuscritos, de Stênio. 2 vertentes se distinguem, na poesia de Castro Alves: a feição lírico-amorosa, mesclada de forte sensualidade, e a feição social e humanitária, em que alcança momentos de fulgurante eloquência épica. Como poeta lírico, caracteriza-se pelo vigor da paixão, a intensidade com que exprime o amor, como desejo, frêmito, encantamento da alma e do corpo, superando o negaceio de Casimiro de Abreu,
A esquivança de Álvares de Azevedo, o desespero aquado de Junqueira Freire. A grande e fecundante paixão por Eugênia Câmara percorreu-o como corrente elétrica, reorganizando-lhe a personalidade, inspirando alguns dos seus mais belos poemas de esperança, euforia, desespero, saudade. Outros amores e encantamentos constituem o ponto de partida igualmente concreto de outros poemas. Enquanto poeta social, extremamente sensível às inspirações revolucionárias e liberais do século XIX, Castro Alves, na linhagem de Victor Hugo, um dos seus mestres, viveu com intensidade os grandes episódios históricos do seu tempo e foi, no Brasil, o anunciador da abolição e da república, devotando-se apaixonadamente à causa abolicionista, o que lhe valeu a antonomásia de cantor dos escravos. A sua poesia se aproxima da retórica, incorporando a ênfase oratória à sua magia. No seu tempo, mais do que hoje, o orador exprimia o gosto ambiente, cujas necessidades estéticas e espirituais se encontram na eloquência dos poetas. Em Castro Alves, a embriaguez verbal encontra o apogeu, dando à sua poesia poder excepcional, de comunicabilidade. Dele ressalta a figura do bardo, que fulmina a escravidão, e a injustiça, de cabeleira ao vento. A dialética da sua poesia implica menos a visão do escravo como realidade presente do que como episódio de um drama mais amplo e abstrato, o do próprio destino humano, presa dos desajustamentos da história. Encarna as tendências messiânicas do romantismo e a utopia libertária do século. O negro, escravizado, misturado à vida cotidiana em posição de inferioridade, dificilmente se podia elevar a objeto estético, o que ele alcançou, no entanto, numerosas vezes. Surgiu primeiro a consciência literária como problema social, e o abolicionismo era visto apenas como sentimento humanitário pela maioria dos escritores, que até então trataram desse tema. Só Castro Alves estenderia, sobre o negro, o manto redentor da poesia, tratando como herói, como ser integralmente humano,